today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have... Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, seguinte, nessa videoaula eu quero falar com vocês a respeito do movimento uniformemente variado, tá? Eu vou dividir o movimento uniformemente variado em várias videoaulas para não ficar aulas muito extensas, tá? Então nessa primeira videoaula, nessa primeira parte, eu quero fazer uma revisão com vocês a respeito dos tipos de movimento, tá? Quero falar com vocês sobre a definição do movimento uniformemente variado, o que é o movimento uniformemente variado. Quero falar sobre as características do movimento uniformemente variado. E para finalizar essa primeira parte, eu quero falar sobre a primeira equação do movimento uniformemente variado, que é a função horária da velocidade, que eu chamo de equação do vô e da avó. Beleza? E falar sobre as características dela. Então, vamos começar aqui então falando sobre os tipos de movimento que nós temos, só fazendo uma revisão rápida. Já falei com vocês em videoaulas anteriores que o movimento ele apresenta 5 tipos, certo? Eu posso ter 5 tipos diferentes de movimento. Eu posso ter um movimento que nós chamamos de movimento progressivo, eu posso ter um movimento que nós chamamos de movimento retrógrado, posso ter um movimento que nós chamamos de movimento uniforme, posso ter um acelerado e posso ter um movimento retardado. Então eu tenho 5 tipos de movimento que têm características específicas, tá? Primeira coisa, como que eu defino um movimento progressivo? Então, um movimento ele vai ser chamado de progressivo toda vez que eu tiver um determinado móvel que se movimenta a favor da orientação da trajetória. Tá? Então, aqui eu tenho uma trajetória orientada da esquerda para a direita como sendo positiva. Se esse móvel anda a favor da orientação da trajetória, eu tenho um movimento que nós chamamos de movimento progressivo. Isso implica em uma velocidade maior do que zero. Um movimento ele vai ser chamado de retrógrado. Um movimento ele vai ser retrógrado toda vez que o objeto estiver andando contra a orientação da trajetória. Então, seja que eu tenho uma trajetória da esquerda para a direita como sendo positiva, se esse objeto estiver andando contra a orientação da trajetória, eu chamo esse movimento de um movimento retrógrado. E isso implica em uma velocidade menor do que zero. Beleza? Um movimento ele vai ser chamado de uniforme toda vez que esse movimento estiver ocorrendo com velocidade constante, ou seja, se o objeto está se movimentando ao longo de uma determinada trajetória com velocidade constante, ou seja, sempre com a mesma velocidade, eu chamo esse movimento de movimento uniforme, tá? Ou seja, movimento uniforme é aquele tipo de movimento onde a velocidade ela é constante e diferente de zero. Beleza? Isso é o que eu defino como sendo um movimento uniforme. O movimento ele vai ser chamado de acelerado quando a velocidade do objeto estiver aumentando com o decorrer do tempo. Então, ou seja, se a velocidade do objeto aumenta, eu chamo esse movimento de um movimento acelerado. Então, a gente diz que quando o movimento vai ser chamado de acelerado, quando o módulo da velocidade aumentar com o decorrer do tempo, beleza? E o movimento ele vai ser chamado de retardado quando o módulo da velocidade diminuir com o decorrer do tempo, ou seja, o objeto está andando e a velocidade dele vai diminuindo à medida que o tempo está passando. Tá? Isso é o que nós chamamos de movimento retardado. E isso implica em dizer que o módulo da velocidade diminui com o decorrer do tempo, beleza? Quando a gente fala do movimento acelerado e do movimento retardado, o que significa dizer que o módulo da velocidade vai aumentar? Para o módulo da velocidade aumentar, é necessário que a aceleração e a velocidade tenham a mesma direção. Ou seja, se a aceleração é positiva, a velocidade também tem que ser positiva. Beleza? Então, toda vez que eu tiver uma aceleração positiva, uma aceleração maior que zero, para esse movimento ser acelerado, é necessário que a velocidade também seja o quê? Maior que zero. E se a minha aceleração for menor que zero, para que esse movimento seja acelerado, é necessário que a velocidade também seja o quê? Menor que zero. Isso são as características de um movimento acelerado. E a mesma coisa eu faço para o movimento retardado. Para o movimento ser considerado retardado, ou seja, para o módulo da velocidade diminuir, é necessário que a aceleração e velocidade tenham sinais contrários. Ou seja, se a minha aceleração é positiva, para o movimento ser retardado, é necessário que a velocidade seja o quê? Negativa. Então, se a minha aceleração é negativa, para o movimento ser retardado, é necessário que a velocidade seja o quê? Positiva.
Então, isso são as características do movimento. Tá? Então, ou seja, o que eu defino como sendo um movimento progressivo? O movimento progressivo é aquele tipo de movimento que ocorre quando o móvel está andando a favor da orientação da trajetória. Ou seja, quando a velocidade for maior que zero. O movimento ele vai ser chamado de retrógrado quando o móvel estiver andando contra a orientação da trajetória, ou seja, tiver uma velocidade menor que zero. O movimento vai ser chamado de uniforme quando a velocidade do móvel for constante e diferente de zero. O móvel vai ser chamado de acelerado quando o módulo da velocidade aumentar, e ele vai ser chamado de retardado, o movimento, quando o módulo da velocidade diminuir. Lembrando de uma coisa, um movimento ele nunca pode ser progressivo e retrógrado ao mesmo tempo, mas ele pode ser progressivo e uniforme, pode ser progressivo e acelerado, progressivo e retardado. Beleza? Então, ou seja, quando eu falo em movimento progressivo e movimento retrógrado, eu só estou preocupado com a orientação da trajetória e como o móvel está se movimentando. Se ele movimenta a favor ou se ele está se movimentando contra. E o movimento ele nunca vai ser uniforme, acelerado ou retardado ao mesmo tempo. Ou ele é uniforme, ou ele é acelerado, ou ele é retardado. Beleza? Continuando aqui então. Tá? Depois dessa revisão, vamos falar então agora sobre o que é um movimento uniformemente variado? O que eu defino como sendo um movimento uniformemente variado? O movimento ele vai ser chamado de uniformemente variado quando a aceleração do móvel for constante e diferente de zero. Tá? Então, toda vez que eu estiver falando de um determinado objeto cuja aceleração dele é sempre constante e diferente de zero, eu chamo esse movimento de movimento uniformemente variado. Então, movimento uniformemente variado é aquele tipo de movimento onde a aceleração do móvel ela é constante e diferente de zero. E o movimento uniformemente variado ele apresenta três características. Quais são as três características? Primeira característica, ele vai ter sempre uma aceleração constante e diferente de zero, que está inclusive na própria definição do movimento uniformemente variado. Segunda característica do movimento uniformemente variado, a velocidade do móvel varia igualmente no mesmo intervalo de tempo. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que se eu tenho um determinado objeto que está se movimentando com uma aceleração constante de 10 metros por segundo ao quadrado, o que isso significa? Significa dizer o seguinte, que a cada segundo de movimento, a sua velocidade está aumentando 10 metros por segundo. Beleza? Então, ou seja, se em 1 segundo a velocidade aumentou 10 metros por segundo, em 2 segundos ela vai ter aumentado 20 metros por segundo. Em 3 segundos, 30 metros por segundo. E assim sucessivamente. Ou seja, ela aumenta sempre o mesmo valor na mesma proporção. Então, a cada 1 segundo de movimento, a velocidade aumentou 10 metros por segundo. Beleza? O que isso significa? Significa dizer o seguinte, isso aqui eu tenho uma trajetória qualquer. Beleza? Tem aqui uma determinada trajetória. Se aqui ele tem uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, 1 segundo depois, a velocidade dele vai aumentar 10 metros por segundo. Então, ou seja, se aqui a velocidade dele era de 10 metros por segundo, aqui a velocidade dele vai ser de quanto? 20 metros por segundo. Aqui, 1 segundo depois, a velocidade dele vai ser de 30 metros por segundo. E assim sucessivamente. Beleza? Então, ou seja, a velocidade do móvel ela vai sempre variar igualmente no mesmo intervalo de tempo. Nesse exemplo, ela vai aumentar 10 metros por segundo a cada segundo que ele andar. E terceira característica é a característica que eu vou usar para definir com vocês a primeira equação horária do movimento uniformemente variado. Ela fala o seguinte, a aceleração média coincide com a aceleração instantânea. O que isso significa? Significa o seguinte, beleza? Se a minha aceleração é sempre constante e diferente de zero, tanto faz eu tratar um movimento como tendo uma aceleração média ou como tendo uma aceleração instantânea. A aceleração vai ter sempre o mesmo valor, certo? Então a gente diz o seguinte, que a aceleração média vai sempre coincidir com a aceleração instantânea. Eu vou usar essa terceira característica do movimento para definir com vocês a primeira equação do movimento uniformemente variado. Tá? Que é o que nós chamamos de função horária da velocidade, e a equação do vô e da avó. Tá? Então a gente vai partir da seguinte ideia. Terceira característica, a aceleração média coincide com a aceleração instantânea. Então, ou seja, se para mim não faz diferença eu tratar o meu movimento como tendo uma aceleração média ou como tendo uma aceleração instantânea, então eu posso dizer o seguinte, tá?
que AM, A, é igual a AM. O que é AM matematicamente? É a variação de velocidade pela variação de tempo, certo? Beleza? Então, ou seja, a aceleração ela vai ser igual, o que é ΔV? É a variação de velocidade, ou seja, V menos VO, velocidade final menos velocidade inicial. O que é ΔT? É o tempo final menos o tempo inicial. Se eu considerar que todo movimento está ocorrendo, iniciou-se em T0 igual a 0, essa equação como que ela vai ficar? Ela vai ficar A, que é igual a V menos VO, sobre T. T menos 0 é T. Multiplica isso aqui cruzado, então vai ficar V menos VO é igual a vezes T. Passo o VO para cá, então o que eu vou ter? Que V é igual a VO mais ou menos a T. Certo? Então essa é a nossa primeira equação do movimento uniformemente variado, que é a equação do vô e da avó. O que essa equação está falando? Estamos falando o seguinte, que V representa a velocidade final, VO representa a velocidade inicial, A representa a aceleração e o T representa o tempo. Beleza? Quando eu olho para essa equação, eu tenho que ser capaz de identificar algumas características dela. Então, a primeira coisa, essa equação é uma equação que me permite descobrir o passado, o presente e o futuro do movimento, levando em consideração a velocidade. O que isso significa? Que à medida que a velocidade, que o tempo for passando, a minha velocidade final vai o quê? Vai mudando. Beleza? Então, ou seja, à medida que o tempo passa, V muda. Mas VO e A são sempre o quê? Constantes. O que isso significa? Que nunca vai mudar, certo? A velocidade inicial sempre vai continuar sendo a velocidade inicial. E a aceleração sempre vai ser constante porque eu estou tratando de um movimento uniformemente variado. Então, quando eu olho para a função horária da velocidade, a equação do vô e da avó, eu tenho que ser capaz de ver que VO e A são constantes e que V e T são variáveis. E como toda equação horária, quando eu escrevo uma equação horária de qualquer movimento, eu nunca dou valores para V e nem para T. Beleza? E isso aqui são grandezas que variam proporcionalmente. À medida que o T passar, o V também vai mudar. Tá? Então, um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho aqui um objeto que está se movimentando de acordo com a função horária. V é igual a 10 mais 2T. O V representa a velocidade final, o T representa o tempo. À medida que o T passar, esse V vai mudar. Mas a minha velocidade inicial e a minha aceleração vai sempre permanecer a mesma. Correto? Então, ou seja, o que isso significa dizer? Significa dizer que se eu tiver, por exemplo, um tempo de 2 segundos, esse objeto vai ter uma velocidade final, que vai ser V é igual a 10 mais 2 vezes 2. Então, V vai ser igual a quanto? 2 vezes 2, 4. Mais 10, 14. Então, no tempo 2 segundos, esse objeto tem uma velocidade de 14 metros por segundo. Ah, não, Deis, eu quero saber no tempo, sei lá, 10 segundos. Então, ou seja, qual vai ser a velocidade desse carinha quando o tempo for 10 segundos? V é igual a 10 mais 2 vezes 10. Então, V vai ser igual a quanto? 2 vezes 10, 20, mais 10, 30. Então, no tempo 10 segundos, ele vai ter uma velocidade de 30 metros por segundo. Então, toda vez que eu escrevo uma função horária, eu nunca determino valores nem para V e nem para T, porque isso são variáveis, isso muda à medida que o tempo for passando. Belezinha? Tá? Então, essa é a nossa primeira parte do movimento uniformemente variado. Eu volto daqui a pouco com outra videoaula para falar sobre os primeiros diagramas a respeito do movimento uniformemente variado. Beleza? Então, um abraço, fica com Deus e tchau! By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.